tarde, domingo, 4 de janeiro de 2026, 5h30 da tarde. Tema de hoje, a verdade, outra vez, com um pequeno exemplo. Não sei se isto vai durar muito tempo, porque eu tenho só o exemplo para mostrar e depois vou-me alongar por mim mesmo. Bem, a verdade e as suas perspectivas. Isto é um retângulo. Estes são duas formas geométricas num plano, vocês estão a ver isto num plano, e se eu puser assim, vocês percebem que isto é um paralelepípedo. Vocês percebem que isto é um paralelepípedo, uma caixa. Então isto, paralelepípedo, é a verdade. Isto é uma perspectiva da verdade. Isto é outra perspectiva da verdade. Isto é outra perspectiva da verdade. Existem várias perspectivas da verdade. Mas a verdade é que isto é um paralelepípedo. É que isto é uma caixa. Isto é a verdade. Um paralelepípedo. O que eu quero dizer com isto? Que a verdade existe. E a verdade não invalida que haja outras perspectivas dela. Agora, elas não são a totalidade. São visões de uma determinada quadrante, um determinado quadrante, sobre o que é a verdade. Que lessons é que se pode entrar daqui? Bastantes para começar. Quando se está a discutir uma coisa, um tema qualquer, temos que perceber o que é a verdade que está a ser discutida e depois perceber as perspectivas sobre essa verdade. Então a verdade será o tema em questão, ou seja, os políticos são corruptos, é uma perspectiva da verdade. Os políticos são homens, é a verdade. Neste caso, os políticos erram, os homens erram. A verdade é que os homens erram, que a política é feita por homens. Existem várias... Isto não parece ser... Parece que eu estou a usar a lógica da filosofia. Estou a ir para além da lógica da filosofia, porque eu insisto que a verdade existe e que existem perspectivas da verdade. Então, é esta diferenciação que eu quero que fique bem clara. Que existe uma verdade e que existem perspectivas da verdade. Se um objeto é tridimensional, a verdade para ser vista tem que ser vista em 3 dimensões. E depois podemos ver perspectivas bidimensionais ou unidimensional, de um só ponto. Elas são perspectivas sobre a verdade, que é um objeto tridimensional, mas não são a verdade. Agora imaginem um objeto que pertence à 4ª dimensão, não àquela 4ª dimensão do tempo, à 4ª dimensão dos sólidos geométricos que têm 4 dimensões. Imaginem isso. Nós não temos capacidade para perceber o que é a verdade. Portanto, existem verdades que estão para lá dos nossos conceitos, da nossa capacidade de detectar, de perceber, de deslindrar. Há verdades que não nos são acessíveis. Mas isto não quer dizer que elas não existam. Quer dizer que nós estamos limitados na nossa capacidade de as ver. E isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença dizer que... Eu vou para uma coisa mais radical. Deus não existe. Deus não existe num plano tridimensional. Agora, quando nós olhamos para o todo, nós vemos o design inteligente. Percebemos que há uma lógica no universo. E há físicos que dizem que essa lógica emanou do próprio universo, que elas foram leis que elas foram criadas
como resultado do universo existir. Portanto, existiu primeiro o universo e depois ele criou leis naturais, mas isto não tem cabimento, porque a gravidade tem que existir antes dela ter efeitos. Tem que existir um conceito de gravidade associado aos corpos, ou ao espaço-tempo, ou o que quer que seja. Tem que haver um conceito de gravidade antes dela poder ser uma lei. Ela tem que ser pensada antes. Acho que é o design inteligente que se chama, esta teoria, que se percebe que há uma inteligência a organizar o universo, a existência. Percebes que ela existe. Isto é muito difícil para os físicos perceberem, alguns deles, não é todos, alguns deles, porque faz-lhes confusão a existência de Deus. É engraçado como faz confusão a tanta gente a existência de Deus, porque nós não o vemos. Eu, quando era pequeno, dizia uma coisa: para mim Deus não é Deus é uma emoção. Então nós não vemos Deus, nós sentimos. E quando estamos a sentir Deus, é aquela conversa que eu já tive sobre a emoção. A emoção é o raw material, é a matéria-prima. É indescritível como matéria-prima, mas quando ela passa por nós, essa emoção, então nós damos-lhe um significado, nós racionalizamos essa emoção e transformamos num sentimento. Eu acho que o Manuel Damasio também está a dizer uma coisa parecida com esta, mas não tenho a certeza, se calhar já sou eu que estou a fazer paralelismos que não existem. Isto para dizer que Deus é uma emoção, como o Pai Natal. O Pai Natal é uma conceptualização, uma ideia. O Pai Natal existe. O velho de barbas que mora na Lituânia ou não sei onde, que tem uma rena que distribui presentes por todo o planeta, não me parece que exista. Agora, o espírito do Pai Natal, houve um filme na internet há uns tempos atrás a falar sobre isso e estava extremamente bem feito. Dizia: não, o Pai Natal não existe, mas o Pai Natal, o espírito do Pai Natal, está presente em todo o Ocidente. O espírito de Natal está presente em todo o Ocidente. O espírito de dar um presente está presente em todo o Ocidente. E o que é isto, senão um conceito de Pai Natal? Então podemos dizer que Deus tem vários conceitos. Porque Deus é uma emoção e quando a sentimos, descrevemos alguma coisa, racionalizamos essa emoção. Isto já sou eu a pôr as minhas definições como verdades. Mas lá está, se calhar é uma outra dimensão. As emoções estão numa dimensão diferente daquela que nós racionalizamos. Nós não somos capazes de dissociar uma emoção de um sentimento. Ao princípio, mas eles são dissociáveis. Como eu disse, a emoção é matéria-prima que nos faz sentir. Mas o sentimento já não é a emoção. É uma perspectiva subjetiva, pessoal, sobre uma determinada emoção. Então, quando pensamos que Deus é uma emoção, podemos depois conciliar essas várias emoções em várias perspectivas diferentes sobre a verdade. E Deus é uma emoção. É a verdade. Ele transformou-se em homem. É uma perspectiva sobre a verdade. É a perspectiva que diz que esta emoção materializou-se num ser humano. É a verdade. Quais são os critérios? Se formos buscar o critério da verdade, não é a verdade, porque Deus é uma emoção. Uma emoção não é possível transformar-se num homem. Agora, para alguns, aquele homem simboliza Deus, a emoção que Deus é. Eu estou a falar de Deus porque é a maneira mais fácil. Porque
porque é o conceito mais fácil sobre a verdade. De resto, tinha que estar a pensar em sistemas muito elaborados e coisas muito elaboradas do direito, da guerra, da paz. Pensar várias coisas sobre o que é a verdade, e Deus é mais fácil, é trivial. Podia estar a pensar num fora de jogo. Ou então, como vi ontem um meme de um senhor que parecia o Einstein a falar com o polícia à porta do carro a dizer: não, senhor agente, a velocidade é relativa. Estou a dizer, a velocidade é relativa, por isso eu não excesso de velocidade. Qual é que é o critério da avaliação? Estou a medir a velocidade em relação aqui. Tudo é relativo em relação a uma verdade. Tudo são perspectivas, nesse sentido que é relativo. Nós temos a verdade e depois temos a relativização da verdade, as perspectivas da verdade. Mas a verdade tem que existir. Pode haver perspectivas sobre a verdade se não existir a verdade. Nós não podemos perspectivar o que quer que seja, ter opiniões acerca de um assunto, se esse assunto não tiver uma verdade. Descobrir a verdade desse assunto é uma questão interessante. Se calhar temos que mudar de dimensão. Se calhar irmos para a dimensão daquilo que nós não temos capacidade de conceptualizar, como uma emoção. É a emoção, nós não temos capacidade de conceptualizar. Quando a conceptualizamos, pumba, é um sentimento. Eu acho que isto fica claro, a distinção entre uma emoção e um sentimento. Eu pensei que a matéria-prima não é... Porque a matéria-prima é alguma coisa concreta. Eu posso dizer que o carvão é matéria-prima. Posso dizer que o diamante é a consequência do carvão. Mas não é nesse sentido que eu estou a dizer matéria-prima. Estou a dizer que é bruta, indescritível. É algo que se sente. E quando se sente, racionaliza-se e está-se a ir para lá da emoção. A emoção é crua. Se eu for dizer a raiva, já estou a dar uma expressão àquela emoção. E é a minha expressão. Se calhar para outra pessoa a raiva é outra coisa. Inveja, amor. Eu várias vezes digo isto no meu Facebook. Eu já não sei o que dizer que comecei. Eu várias vezes digo isto no meu Facebook. Começa sempre pelo amor. Raiva é amar, ter repugna pela outra pessoa. Outra pessoa repugna-me e eu amo essa repugnação, ser repugnado por essa pessoa. Então sinto raiva dela. Todos os sentimentos, todas as emoções têm na sua base o amor. Todas. Todas elas podem ser descritas como amar qualquer coisa. Agora, supostamente amar é uma coisa positiva. O desprezo é amar a pessoa a ser-lhe insignificante ou coisa desse género. É amar-se que aquela pessoa seja insignificante. O ódio é amar não gostar daquela pessoa. Eu amo tanto não gostar daquela pessoa que eu odeio. Na minha conceptualização, tudo consegue ser reduzido a amar. Tudo. Um amor não é virtuoso, necessariamente. Virtuoso no sentido de... Nem se pode dizer isso, porque ele é belo também. Mas... não é conciliador. Não é... agregador. Não agrega. Separa. Mas o amor também separa. Isto é a verdade. Tudo é amor. Depois temos várias perspectivas sobre o amor. E dá-nos o ódio, dá-nos a repulsa, dá-nos o desprezo, dá-nos a raiva. Mas são perspectivas sobre o amor. Porque tudo é amor. Esta é a verdade. Agora, se eu olhar de uma determinada maneira, olha lá, isto é amar, não gostar daquela pessoa. Isso é ódio. Mas é amor. É uma expressão de amor. Eu não sei se estou aqui há muito tempo, estou aqui há pouco tempo, não tenho maneira de saber. Posso ver aqui uma coisa?
Já deve estar aqui há imenso tempo. 1 minuto. Mais 3, 4. Mais 6, 10. Está na hora de acabar. Espero não vos ter chateado muito. Vou repetir a cena. 4 de janeiro de 2026, domingo. E só neste momento 5h45. Até amanhã.